tema organização administrativa acaba sendo, como eu disse, muito frequente em concursos. Agora, tem duas palavrinhas que são muito importantes sempre nós lembrarmos: desconcentração e descentralização. Lembrem-se, desconcentração é uma distribuição de competência entre órgãos de uma pessoa jurídica. Desconcentração ocorre dentro das pessoas jurídicas. Diferente de descentralização. Descentralização é uma distribuição de competências entre pessoas, normalmente entre pessoas jurídicas. Perfeito? E por que esses conceitos acabam sendo importantes? Porque quando nós falamos de organização administrativa, nós temos que lembrar de administração pública direta ou centralizada e administração pública indireta ou descentralizada. Então, nesse caso, quando nós lembramos de administração pública direta, são os órgãos dentro da entidade federativa. Segundo o artigo 4º do Decreto-Lei 200, ali seria, no caso, os órgãos do Poder Executivo. Mas isso é muito discutível, porque, de acordo com a própria Constituição, a administração pública direta, tomando por base ali o artigo 37 da Constituição, o caput do artigo 37, a administração pública direta poderia ser de qualquer dos poderes. Agora, normalmente, mais perguntas sobre a administração pública indireta ou descentralizada. E nesse caso, eu peço que vocês tomem muito cuidado, em especial com o artigo 37, inciso 19, artigo 37, inciso X da Constituição Federal. Aquele que diz: somente por lei específica poderá ser criada autarquia ou autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Neste último caso, na minha opinião, só fundação pública, uma lei complementar irá definir a sua área de atuação. Então, quando perguntarem na prova quem são as entidades que compõem a administração pública indireta, você, na minha opinião, deve responder: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Tranquilo? Todo mundo sabe, né, a diferença de órgão público e pessoa jurídica. Pessoa jurídica, assim como as pessoas físicas, elas são formadas por órgãos. Órgãos são as repartições internas de uma pessoa. Agora, cuidado. Quando perguntam na prova qual é a grande diferença entre órgãos públicos e pessoas jurídicas, você deve responder: só as pessoas, aqui no caso pessoas jurídicas, têm personalidade jurídica, capacidade de exercer direitos, contrair obrigações, assumir responsabilidades. Órgão, como é a repartição interna de uma pessoa, órgão não tem personalidade jurídica. Tranquilo? Uma revisãozinha rápida apenas para lembrar dos pontos mais importantes e eu fico agora, lógico, à disposição para responder algumas dúvidas que porventura vocês tenham. Então lembre-se, quanto mais você estuda, mais dúvidas acabam surgindo. Então as dúvidas, quando surgem, são efeitos positivos no nosso estudo. Porque quem não estuda não tem dúvida nenhuma. A gente sabe disso porque, na verdade, nem sabe do que a gente está tratando. Então temos aqui o Rick Martin, que acabou entrando. Mais alguém? Alguma dúvida? Então a pergunta aqui do Bruno, isso, Bruno de Campos. Descentralização e desconcentração. Então, repetindo, desconcentração tem fundamento na hierarquia. Desconcentração é uma distribuição interna de competência dentro das pessoas jurídicas. Então, veja, quando nós falamos a respeito de desconcentração, é uma distribuição de competências entre os órgãos de uma pessoa jurídica. Então, lembre do seguinte: imagine dentro da União, no Poder Executivo Federal. Vejam só. Vamos ver ali. O órgão de cúpula do Poder Executivo Federal é a Presidência da República.
A presidência da República distribui competências entre os ministérios, entre órgãos. Então, quando a presidência da República distribui competências entre os órgãos, que são os ministérios, ali nós temos desconcentração. Agora, cuidado. Quando existe distribuição de competências entre pessoas jurídicas, nós chamamos de descentralização. Descentralização. Então, no caso, quando a União, que é pessoa jurídica, repassa uma competência para uma autarquia, que é uma outra pessoa jurídica, esta distribuição de competências é descentralização. Perfeito? Ficou claro, Bruno? Espero ter ajudado a esclarecer. Desconcentração cria órgãos e a descentralização cria entidades. Cuidado com cria, certo? Desconcentração distribui competência entre órgãos. Descentralização distribui competências entre pessoas jurídicas. Criar, daí já é discutível. Tranquilo? Muito bem. Teve uma pergunta ali que apareceu sobre a administração pública direta. Veja, a administração pública direta ou centralizada, na minha opinião, num primeiro momento, se for para responder numa prova, você deve responder que são os órgãos de uma entidade federativa. Então, os órgãos da União, os órgãos dos estados, os órgãos de um município, por exemplo. Agora, o artigo 4º do Decreto-Lei 200 de 67 diz que a administração pública direta, no âmbito federal, seria a Presidência da República e os ministérios. Seriam os órgãos do Poder Executivo apenas. Por isso que normalmente eles evitam de perguntar sobre isso em concurso público. Perfeito? Vejam, como eu sempre digo, aqui é para ser algo mais descontraído. As aulas você acaba encontrando ali no YouTube ou no meu aplicativo. Estou rezando para que meu aplicativo amanhã também esteja na Apple Store e também seja oferecido a vocês para quem tem iPhone. Hoje tudo está mais tranquilo aqui em Curitiba, está meio friozinho, então a gente acaba até ficando mais em casa. Vamos dar uma olhada aqui para ver como nós estamos. Até quem quiser pode acompanhar, inclusive pelo Facebook, ali pela minha página no Facebook, acaba tendo a possibilidade aqui também de acompanhar as aulas. Na verdade não é aula, é o nosso bate-papo, nossa happy hour do direito. Acaba sendo melhor falar dessa maneira para que as pessoas não tenham problema. Então, se alguém quiser acompanhar ali no Facebook, eu vou postar também esse material aqui no meu Facebook. E você pode também nos acompanhar. Espero que facilite, Acaba muitas vezes facilitando. Vamos ver aqui. Happy Hour do direito, Glaucia? Pronto. Agora, se alguém quiser me acompanhar, também pode acompanhar ali no Facebook. Professora Verônica, a relação de hierarquia entre administração indireta e direta seria uma autonomia, não seria? Veja, como eu disse, hierarquia nós até conversamos ontem. Hierarquia é o conjunto de relações de subordinação e coordenação dentro das pessoas jurídicas. Só existe hierarquia dentro das pessoas jurídicas. Então veja, não existe hierarquia entre pessoas jurídicas. Então, no caso, a administração pública direta, por exemplo, os ministérios, fiscalizam as entidades da administração pública indireta. Mas esta fiscalização normalmente se diz que é um controle finalístico, apenas para que estas entidades não se desviem dos seus fins. Então, quando nós falamos de controle hierárquico, dentro da pessoa jurídica, nós chamamos de autotutela, poder de autotutela. Quando nós falamos
de controle da administração pública direta sobre as entidades da administração pública indireta, nós chamamos de tutela. São expressões que vieram da doutrina italiana. Então, enquanto o controle hierárquico é algo mais direto, o controle finalístico é mais sutil. O controle hierárquico dentro da pessoa jurídica existe normalmente, é automático, porque existe hierarquia. Agora, o controle finalístico, seus mecanismos, a forma de atuação, depende sempre de expressa previsão legal. Claro? Todos compreenderam? Que beleza. Mais alguma dúvida, meus amigos? Hoje estou bem animado. Ai, ai.